Olá! Bem-vindos de volta à nossa análise da obra A Superação da Pobreza de Ellen Wilmans. Hoje a gente avança para o capítulo 8, que tem o título de Dificuldades. Para quem já está acompanhando a gente, imagino que a sintonia com a lei universal, aquela ideia central, né, de que os nossos pensamentos moldam a realidade, já deve estar ficando mais forte. Mas a Wilmans nos alerta, né? Mesmo sentindo essa conexão, surgem obstáculos. E a questão central aqui neste capítulo parece ser como é que a gente supera essas barreiras mais internas que impedem a gente de atrair a prosperidade que a gente busca. Fiquem com a gente, porque olha, as respostas podem ser bem surpreendentes. Exatamente. É um capítulo que confronta muito essa busca por soluções externas, sabe? Por regras prontas. E aí ele redireciona o foco para o poder que, na verdade, já existe dentro da gente. A Wilmans meio que desafia essa ideia de que a gente precisa de um manual externo para a riqueza, quando a chave está na maestria interna mesmo. Interessante essa inversão de foco. Ela sugere, então, que a dificuldade real não está em aprender, sei lá, técnicas de negócio, mas em entender a correlação das forças. Você pode explicar um pouquinho melhor o que ela quer dizer com isso? Parece ser algo fundamental aqui. Sim, é. É um conceito-chave mesmo. A correlação das forças é basicamente a ligação direta entre o nosso estado mental, a nossa força interior e as circunstâncias externas. A ideia é que, ao fortalecer esse poder interno, a mente, a convicção, a gente passa a ter um comando mais real sobre os eventos, sobre os recursos externos, em vez de ser só vítima deles, né? Não é negar o mundo lá fora, mas sim influenciar a partir de um centro fortalecido. Entendi, faz sentido. E ela leva isso ainda mais adiante com a ideia da crença se tornando saber, certo? Não é só, tipo, pensar positivo. Parece algo bem mais profundo. Ah, muito mais profundo. O saber para Wilmans é um estado de certeza, sim, inabalável. Uma convicção tão absoluta que a dúvida meio que some, se torna impossível. Ela até argumenta que sem esse saber, nem a ação mais simples, tipo levantar um objeto, seria possível. É essa certeza interna que mobiliza a energia para agir. E ela também alerta sobre a tal da atmosfera mental, que seria um campo de pensamentos limitantes, sabe? Muitas vezes coletivos, herdados, que puxam a gente para baixo e que a gente precisa ativamente dissipar. Nossa, essa atmosfera mental de dúvida, de você não consegue, não vale a pena, isso ressoa demais ainda hoje, né? Mas aí fica a pergunta: como é que a gente cultiva pensamentos novos que fortalecem quando essa atmosfera é tão presente e o medo de agir surge logo que aparece uma ideia boa? Então. E aí que entra a prática consciente, né? A Wilmans usa aquela metáfora de transformar areia movediça em algo sólido, tipo um tijolo. A gente precisa, como ela diz, endurecer a nossa convicção. E as ferramentas que ela propõe para isso são as negações e afirmações. Ou seja, negar conscientemente os pensamentos limitantes e afirmar repetidamente a nova realidade que a gente deseja. Até que isso vire esse tal de saber. E tem um ponto crucial. Ela diz que um desejo intenso por algo legítimo já é por si só a prova da nossa capacidade de alcançar aquilo. Duvidar disso seria como ir contra a própria lei do crescimento, que é a tendência natural da vida para a expansão, entende? Faz sentido como ferramenta prática, mas e a pressão externa? A Wilmans fala do cobertor molhado da opinião alheia. É uma metáfora antiga, né? Mas a sensação de ter as ideias sufocadas pelo julgamento dos outros, nossa, é bem atual. Atualíssima. O cobertor molhado representa exatamente essa negatividade social, o ceticismo, a crítica, que podem apagar a chama de uma iniciativa nova. Ela mesma passou por isso quando começou o trabalho dela com curas. Enfrentou muito descrédito. A lição que fica é essa necessidade de blindar a própria convicção contra essa influência externa, mantendo o foco no saber interno. E ela ilustra bem isso com aquele exemplo do homem curado da tuberculose, né? Que teve fé para a saúde, mas não para a riqueza. O que será que impedia essa transferência de fé? Olha, a análise dela aponta para duas coisas principais. Primeiro, talvez o desejo pela riqueza não fosse tão vital, tão intensamente sentido quanto o desejo pela saúde naquele momento específico para ele. E segundo, e talvez o mais importante, faltava a fé implícita em si,
aplicado ao domínio financeiro. Ele podia até acreditar na cura vinda de fora ou da própria Wilmans, mas parece que não acreditava na sua própria capacidade de gerar riqueza. Ainda estava preso numa mentalidade de escassez que ele aprendeu, sabe? É uma inconsistência interna bem comum, na verdade. Entendi. Então, o caminho que ela propõe e que ela mesma parece ter seguido envolve essa transformação interna bem radical mesmo. Mudar a autoimagem, cultivar a autoestima e ter a ousadia de declarar e agir sobre as próprias intenções, é isso? Não é ficar esperando passivamente. Exatamente. Precisamente. Definir a meta, sim, criar um plano, claro, mas acima de tudo, focar a mente até atingir o saber, aquela certeza da realização, e aí sim, agir com coragem. Ela enfatiza muito a energia intensificada, que ela define como o pensamento concentrado que se transforma em ação direcionada como algo muito mais poderoso que o simples esforço físico bruto. Para ela, o pensamento é quase uma substância mesmo, a semente da realidade. E o espírito infinito da criatividade responde a uma demanda inteligente, ou seja, um desejo que é claro, focado e sustentado pela fé. Uau! Alinhar desejo intenso, fé em si mesmo e ação decidida. Parece simples na teoria, né? Mas colocar em prática no dia a dia contra nossos próprios hábitos mentais, aí é que está o desafio. Sem dúvida nenhuma. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Qual cobertor molhado, seja interno ou externo, qual crença limitante sobre a nossa capacidade ou sobre a natureza da abundância pode estar segurando a gente hoje? Assim como a crença na pobreza limitou aquele homem do exemplo, mesmo depois dele ter tido uma grande vitória na saúde. Excelente ponto para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia de todos nessa exploração do capítulo 8. É muito bom ver o interesse crescendo aqui no nosso trabalho. Se gostaram do conteúdo e querem continuar essa jornada com a gente, considerem curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. E lembrem-se, né? Isso aqui é uma síntese. Mergulhar na obra original da Ellen Wilmans sempre traz uma profundidade ainda maior. Voltaremos em breve com o próximo capítulo. Continuem com a gente descobrindo e fortalecendo esse poder interior.